Olá, querido irmão, querida irmã, que prazer poder estar aqui hoje com você, mais uma vez, para nós estudarmos a Palavra de Deus. Nós queremos refletir em um pouco, uma porção da Palavra de Deus e naquilo que Ele deseja falar aos nossos corações. É um prazer poder estar com você. Nós louvamos a Deus por você nos receber aí no seu lar, ou onde quer que você esteja, separando este tempo para nós meditarmos na Palavra de Deus. Gostaria de convidá-lo para que você pudesse ler comigo na Carta aos Hebreus. Vamos ler alguns versículos no capítulo 4 e também no capítulo 5. Vejam: portanto,
visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. E eu também quero te convidar para nós lermos o capítulo 5, vamos ler os versículos de 7 a 9. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Com base neste texto que nós lemos, nós queremos compartilhar e refletir sobre o seguinte tema: o Deus que se importa. Nós queremos falar sobre isso nesta oportunidade, o Deus que se importa. Por que é importante falarmos sobre isso? Veja, querido irmão, querida irmã, meu amigo e minha amiga, nós vivemos em um mundo tão complexo, tantas coisas acontecem, tantas coisas têm acontecido, na verdade, e inevitavelmente nós somos levados a pensar: Deus, onde estás? Onde está Deus em meio a todo este caos? E nós temos a resposta na Bíblia. E é uma grande verdade que sempre em momentos de crise, o ser humano tende a questionar Deus, a indagar Deus sobre o porquê de certas coisas acontecerem. E que conforto nos traz para a nossa alma quando nós entendemos que Deus se importa com o nosso sofrimento. Alguém poderia inclusive pensar: mas por que Deus permite tudo isso? E inicialmente nós podemos pensar e temos a convicção: Deus está no controle de tudo. E nós estamos no meio de um processo em que Deus está trabalhando, por mais que esse trabalho de Deus ele já venha ocorrendo há muitos séculos. O fato é que Deus está trabalhando, Deus intervém na história, Deus está agindo. Porém, nós podemos pensar que Deus se importa com o sofrimento do ser humano. Deus se importa com aquilo que acontece conosco. E por que nós podemos pensar isso? Se nós sabemos, Deus está nos céus, porém o ensino, querido irmão, do Novo Testamento é o que nós vemos aqui, uma síntese nesse texto que nós lemos, ou seja, um Deus que veio. Veja, no versículo 14 que nós lemos, está dizendo assim: temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus. É uma certeza, é uma convicção. E esse texto ele foi originalmente escrito para pessoas que estavam cansadas, pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam sofrendo, pessoas que estavam a ponto de abandonar a sua fé. E aí o autor ele vai escrever essas palavras aqui, dentre tantas outras, com a finalidade de reanimar aqueles cristãos,
aquele grupo de cristãos ali desanimado, a ponto de abandonar a sua fé. Nós sabemos que o atual momento que nós vivemos, este último ano, como ele tem balançado a fé das pessoas. E infelizmente, se as pessoas não estiverem com a sua fé firmada, alicerçada no Senhor, muitos poderão não resistir. E aqui o texto ele vai dizer isso. Nós temos um sumo sacerdote. Ou seja, quando o autor ele faz referência a isso, estava falando de algo que era familiar para aquele grupo de cristãos, que eram cristãos de origem judaica. Então ele estava dizendo, olha, nós temos um sumo sacerdote superior. Por quê? Porque Jesus ele adentrou os céus. E aqui vai dizer o Filho de Deus. Ora, segundo o Novo Testamento, dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é o mesmo que dizer que Ele é Deus. Este é o ensino da Bíblia. Este é o ensino apostólico. Então, aqui nós já vemos de início isso. Jesus Cristo é Deus. E aí, crer nisso, entender isso, muda a nossa forma de vermos Deus. Pense comigo. Uma coisa é eu imaginar Deus como um ser distante, e nós temos inclusive correntes filosóficas que vão caminhar nesse sentido, ou seja, de que Deus existe, mas Ele está tão longe que Ele não se interessa pelas coisas que acontecem aqui. Porém, quando nós entendemos e nós cremos em quem é Jesus Cristo, quando nós cremos e entendemos que Ele é Deus que se tornou um ser humano, então, veja, isso tem que mudar a nossa forma de ver e entender Deus. Porque Ele deixa de ser esse ser que está longe, que está distante e, para muitos, um ser zangado, pronto para castigar, pronto para impor as suas vontades. Não. Mas quando eu vejo Deus como um ser que se tornou um ser humano na pessoa de Jesus Cristo, isso muda a minha forma de ver Deus. Por que que muda? Porque é isso que está aqui. É isso que a palavra de Deus ela vai dizer. Ela vai dizer assim: não temos, no versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então, essa frase, ela também poderia ser escrita da seguinte forma: temos um sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Por quê? E aí o texto vai dizer: mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Está escrito isso na palavra de Deus. Alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. E aqui nós temos diversas coisas, diversas situações que exemplificam isso. Ou seja, Deus sabe o que é sofrer. Veja que coisa extraordinária é dizer isso. Deus sabe o que é sofrer. E a Bíblia ela vai nos dar alguns exemplos desse todo tipo de tentação. Ele sabe o que é chorar com muitas lágrimas, como está escrito no capítulo 5, versículo 7. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas.
durante os seus dias de vida na terra. Querido, Deus assumiu o risco só para nos salvar, só por amor a nós. Deus assumiu o risco de se tornar um ser humano e de se sujeitar a todas as tentações que um ser humano está sujeito. Jesus, ele chorou, sentiu tristezas, lágrimas. Sabe o que é orar a Deus em prantos? Você sabe o que é isso? Você tem passado por isso? Tem chorado? Você e Deus sabem. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele sabe o que é isso. Porque ele já passou por isso. Ele sabe o que é sentir tristezas, depressão, agonia da morte. Pois ele mesmo diz, e está registrado em Mateus 26, 37 a 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Veja, está escrito. Ele sentiu tristeza profunda, a agonia da morte. Jesus passou pela depressão, solidão. Quantas pessoas têm vivido neste mundo sozinhas? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele se sentiu sozinho, e ele vai dizer, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo. Ele sabe o que é se sentir abandonado. Ele sabe o que é estar solitário. E nós temos outros exemplos. Sabe o que é apanhar? Quantas pessoas vítimas de violência? Quantas pessoas em situação de vulnerabilidade? E não se trata de se abordar pauta progressiva ou não. O fato é que há pessoas em situação de vulnerabilidade, há pessoas sofrendo violência. E nós poderíamos citar vários exemplos. Jesus sabe o que é isso, querido irmão. Quando ele foi preso, ele tomou pancadas na cabeça, bateram no seu rosto, cuspiram em sua face. Fizeram isso com Deus. Deus sofreu tudo isso. Deus sabe o que é isso. Sabe o que é ser desprezado. Sabe o que é sentir dor. Sabe o que é ser traído. Ele foi traído. Ele foi traído. E um dos muitos textos, nós temos o de 1 Coríntios 11, 23, quando Paulo vai dizer assim, porque eu recebi do Senhor que também os ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, que coisa terrível é a traição em suas mais variadas formas. Quantas situações em que pessoas são traídas? No trabalho, na empresa, em sociedades, no matrimônio, na família. Que coisa terrível, que coisa triste. Deus sabe o que é ser traído. E isso, de tanto nós ouvimos isso, principalmente por ocasião da Páscoa, é relembrado toda a paixão de Jesus Cristo. Então a gente está muito familiarizado com o traidor, com Judas. Mas a gente precisa pensar isso. Ele foi traído por alguém que caminhava com ele.
Como pôde alguém que caminhava com ele, alguém que andou com ele, alguém que experimentou os milagres, alguém que ouviu todos aqueles preciosos ensinamentos, teve acesso a tudo aquilo, e entregar o mestre por 30 moedas de prata, traí-lo e entregá-lo para ser preso. Queridos, nós falamos isso e queremos trazer isso à nossa memória para demonstrar: Deus sabe o que é ser traído. Sabe aquela sensação de abandono por Deus? Sabe aquela sensação de: Deus, onde estás? Por que isso está acontecendo? O Senhor não fala comigo, o Senhor não... Onde estás, Deus? Sabe aquela sensação de que o céu está fechado? Aquela sensação de que Deus não está te ouvindo? Veja, o próprio Deus sentiu isso. Jesus é o Filho de Deus. E nós cremos na divindade em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto é uma doutrina cristã. Então o filho se sentiu abandonado. O Filho de Deus, ou o Deus Filho, sentiu-se abandonado pelo Pai. Na cruz, Jesus texto de Mateus 27:46, ele vai dizer assim: por volta das 3h da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ele sentiu isso. Então, queridos, nós aqui trazemos alguns exemplos para demonstrar como Deus se importa com o nosso sofrimento. Ele sabe. Ele se importa porque Ele sabe o que é padecer. E aí, é por essa razão que o texto de Hebreus, ele diz: temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. O que significa compadecer? Sentir compaixão de, condoer-se. Deus sente compaixão por nosso sofrimento. Deus sente conosco, porque Ele sabe o que é sentir isso. Todas essas situações de aflição, de abandono, de sentimento de solidão, abandonado pelos homens, sentindo-se abandonado pelo próprio Deus, Ele sabe o que é isso. Deus sabe o que é viver isso, e por isso Ele sente compaixão. Deus se importa. Nós queremos proclamar e estamos aqui o fazendo um Deus que se importa conosco. Ele não está longe, mas Ele está perto. E nós vamos observar aqui exatamente essa verdade. Ele foi tentado em todas as coisas. E aí, querido irmão, diante de tudo isso, o texto vai nos dizer o seguinte: assim, ou já que é assim, já que nós temos esse Deus bendito, que tornou-se como um de nós,
que assumiu a forma humana, que encarnou e que sofreu e padeceu todas essas coisas. Já que é assim, então aproximemo-nos do trono da graça. Aproximemo-nos. E esta é a palavra de Deus para nós hoje. Nós precisamos nos aproximar de Deus. É só isso que Ele espera de nós. O resultado está aqui. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Isso aqui é um resumo do que nós temos na mensagem de Jesus Cristo. Jesus ele foi muito claro quando ele falou: quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Isso está em João 6,37. Veja se não é a mesma ideia, aproximação. É o que Deus espera do ser humano. E por que Ele espera? Porque Deus nos criou livres. E isso é algo que Ele não pode revogar. Esta autonomia com a qual Ele nos dotou. Isso é irrevogável. Então nós somos livres. Deus nos criou livres. E é por essa razão que Ele não nos obriga a nada. É um Deus tremendamente educado, como nós vemos lá em Apocalipse, quando a mensagem de Jesus a uma daquelas igrejas é: eis que estou à porta e bato. Ou seja, Ele é educado, Ele bate, mas Ele espera que se abra para Ele. Ele não arromba a porta, Ele não é ladrão. Jesus ele fala que o ladrão se invade, Ele não. Então, veja, Deus espera apenas uma ação do ser humano, e esta ação é: aproximemo-nos. Meus queridos e amados irmãos, o ser humano, ele se afasta de Deus, ele rejeita Deus. Boa parte dos seres humanos, ele rejeita Deus. Ele cria ali o seu mundo, a sua realidade. Ele até diz que crê em Deus, ele até mas ao mesmo tempo que crê em Deus, ele também ele acredita em outros deuses, em outras coisas. E ele vai vivendo a vida dele. Ele tem o trabalho, ele tem a sua vida, ele tem sua família, tem seus afazeres, ele tem suas paixões, seus hobbies, seus entretenimentos. E o mundo moderno, ele oferece muitas coisas, muitas opções para o ser humano. E muitos escolhem viver distantes de Deus. Deliberadamente escolhem estar distantes de Deus. Mas Jesus, ele vai dizer: quem tem sede, venha. E é muito interessante destacar isso. Jesus vai dizer, é sempre assim: se alguém tem sede, se. Isso dá a ideia de liberdade. Jesus disse: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Por quê?
Por que Jesus faz isso? E a gente pode distinguir, então, dois grupos de pessoas. Quando Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, veja se não é isso. Então quer dizer que há pessoas que não estão cansados. Ele não se sente cansado. Tá bom lá fora. Tá bom o mundo. Tá confortável. O pecado tá confortável. Tá bom do jeito que tá, em pecado. Tá bom do jeito que tá. Por isso que a palavra, ela é para os que estão cansados, e salvação é para os famintos. A salvação não é para quem está satisfeito, a salvação é para quem precisa. A salvação de Jesus é para quem precisa, é para quem reconhece que precisa, é para quem reconhece que está com sede. A salvação de Jesus não é para quem está confortável em seus pecados. Para quem? Para aquele que está tudo certo. O apóstolo Paulo disse, não vos conformeis com este mundo. Não tomem a forma deste mundo. Não tomem a forma deste mundo. Salvação é para quem tem sede. Lá em Apocalipse, nós vamos encontrar lá no finalzinho, lá no finalzinho, João escreveu, quem tem sede, venha. Quem quiser, beba de graça da água da vida. É quem tem sede. Para quem acha que está satisfeito, não, tudo bem. Mas quem tem sede, venha e se satisfaça. E beba da água da vida. Ei, prazeres do mundo passam, são efêmeros, passa, tudo passa, a juventude passa, os prazeres da juventude passam, tudo passa, mas a satisfação que Jesus oferece não tem fim, é para sempre. É a água a água viva, é da vida. E é por isso que o autor aos Hebreus, veja se não é exatamente isso que ele está falando. Aproximemo-nos. Deus está com seus braços abertos, mas Ele espera uma decisão do ser humano. Quem sabe a sua situação é como a desses irmãos lá do primeiro século, perseguidos, cansados, abatidos, prontos para abandonar a fé. Talvez você se identifique com alguns desses sofrimentos que o próprio Deus padeceu. O convite para nós, nesta oportunidade, é que nós nos aproximemos dele. Porque como ele disse lá em João, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim. Se você creu nisso, se isso entrou no seu coração, eu queria orar com você nesta hora. Onde você estiver, nós vamos orar ao Senhor. E você vai experimentar a alegria do Senhor, a presença poderosa e confortante do Senhor Jesus. Eu queria orar com você nesta oportunidade. Querido Deus, nós louvamos o teu santo nome, por tua bendita palavra, a qual, ó Deus, tanto conforto,
tanta esperança, ó Deus, tanta luz traz para a nossa vida, Senhor. Nós te louvamos pelo teu grande amor, demonstrado em sua vinda a este mundo, onde aqui viveu a nossa vida, sofreu aqui, padeceu as nossas dores. Portanto, o Senhor sabe muito bem o que é sofrer. O Senhor sabe, e nós louvamos o teu nome. Queremos pedir, ó Deus, pelos nossos amados irmãos que agora nos ouvem e que estão, porventura, sofrendo também. Nós pedimos por eles, Senhor, que eles tomem a decisão de aproximar-se de Ti e de jamais saírem de perto do Senhor. E nós pedimos que o Espírito do Senhor possa encher esses corações, inundar essas vidas, que possam sentir, Senhor, agora o Teu amor, o Teu cuidado, o Teu conforto, que sejam agora, Senhor, acalentados por Ti. Senhor, aquiete-os em Seu colo, Senhor. Acalme-os, acalma, Senhor, e que possam sentir paz, aquela bendita paz que o Senhor sempre ofereceu àqueles com quem o Senhor conviveu, aquela bendita paz com a qual o Senhor saudava seus discípulos. Pois nós te pedimos isso nesta noite, Senhor. A tua paz, a tua perfeita e bendita paz. Abençoe a todos os meus irmãos e minhas irmãs. Em teu santo nome, ó Deus, te pedimos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família. E até um próximo encontro.